Bem-vindo a mais um fanzine de cavaleiros. Para quem não sabe, são histórias elaboradas por fãs, como em um universo paralelo. Hoje apresentamos Chifres da Decepção, o preço de uma armadura dourada. O vento uivava entre as colunas rachadas do Templo de Touro, arrastando folhas secas que raspavam contra o mármore como unhas em um caixão. Aldebaran soltou um grunhido abafado enquanto puxava as correntes presas aos seus pulsos. Cada elo enterrava-se na carne, misturando o sangue novo com as cicatrizes em forma de constelações que cobriam seus braços. Ele contava as horas pelo modo como a luz da lua se refletia no chifre quebrado escondido sob sua túnica. Um pedaço de bronze roubado da estátua de seu mentor morto. 3 anos antes, no sertão do Brasil, ele ainda se chamava Juan. O nome morreu no mesmo dia em que seu pai, diante de uma colheita falida, trocou o filho caçula por um saco de grãos e algumas moedas. Melhor um filho a menos que todos mortos, justificara, evitando os olhos do garoto de 12 anos, cujas mãos já tinham calos de homem. Juan não chorou. Apenas apertou a foice enferrujada que usava para cortar cana, até que o cabo de madeira rachou e lascas furaram sua palma. Foi naquela noite que o Cavaleiro de Prata chegou. Sua armadura brilhava como a lua cheia, mas havia algo podre no modo como sorria. O santuário precisa de carneiros fortes, disse, jogando aos pés do garoto uma bolsa com o símbolo de Atena. O pai pegou as moedas e o saco de grãos antes que a poeira assentasse. Juan seguiu o estranho sem olhar para trás, pisando em suas próprias gotas de sangue que escorriam da mão ferida. No santuário, eles o chamaram de Boi de Carga. Enquanto os outros noviços meditavam sob a árvore de Atena, ele partia rochas com as mãos nuas. Dormia no estábulo, alimentando-se de restos, até que o dia em que Saga de Gêmeos apareceu entre a névoa matinal. "Você quer significado?" perguntou o grande mestre, segurando um cravo branco que murchou instantaneamente em sua mão. "Proteja esta flor. Se sobreviver até o pôr do sol, a armadura de touro e o título de Aldebaran será seu." O que se seguiu foi um massacre de 11 horas. Cavaleiros de prata, treinadores, até mesmo um feroz mastim enviado pelo Cavaleiro de Prata Capela de Auriga, todos atacaram. Aldebaran lutou como um animal acuado, usando pedras, dentes, o cabo de sua velha foice. Quando o último raio de sol dourou o Partenon, ele estava de pé sobre um montículo de corpos, segurando o cravo intacto. Mas, ao receber a armadura, tropeçou no degrau mais alto do templo. O riso dos espectadores ecoou mais alto que o estrondo de sua queda. "Heróis precisam de graça, não só força", sussurrou alguém na multidão. Agora conhecido por Aldebaran, ele engoliu o sangue que escorria de seu lábio partido. Naquela noite, pela primeira vez, chorou. Não de dor, mas de raiva. Enterrou a foice enferrujada sob o altar de Atena, jurando nunca mais ser Juan. Nos anos seguintes, sua vida reduziu-se a 3 ritos: treinar, obedecer, duvidar. Saga o testava com missões cruéis: esmagar revoltas de plebeus, vigiar catacumbas onde gritos ecoavam sem origem. "A verdadeira força não questiona", dizia o grande mestre sempre que Aldebaran hesitava. A dúvida tornou-se um verme roendo seus ossos. Ele a afogava em treinos insanos, levantava colunas dóricas até seus ombros estalarem, batia a cabeça contra paredes para testar a resistência do crânio. O cheiro de suor azedo misturava-se ao incenso do templo, criando um perfume nauseante que lhe queimava as narinas. A revelação veio num equinócio de outono, quando as sombras do templo alongavam-se como dedos esqueléticos. Aldebaran encontrou uma camponesa acorrentada nas masmorras, seus olhos verdes brilhando com uma autoridade que nenhum ser humano deveria possuir. "Você serve a uma mentira", cuspiu ela antes que Saga aparecesse num clarão de Cosmo. O grande mestre matou-a com um gesto, mas não antes que ela sussurrasse: "Atena está exilada. Seu santuário é um teatro de sangue." Naquela noite, Aldebaran confrontou Saga no Jardim das Hespérides. O ar cheirava a laranjas podres, doce e pútrido. "Por que mentiu?" rugiu, suas mãos tremendo não de medo, mas de uma raiva ancestral.
Saga sorriu, colhendo uma flor que morreu ao toque. Quando os carneiros questionam, viram churrasco. Você prefere ser herói ou sobrevivente? O golpe veio rápido. A explosão galáctica de gêmeos, um furacão de energia que dilacerou os muros do jardim. Aldebaran contra-atacou com seu grande chifre, mas a técnica falhou. Ele sempre esquecia que precisava estar a 3 passos do alvo. Quando a poeira assentou, estava de joelhos, seu olho direito jorrando sangue sobre o medalhão de Atena. Matar você seria desperdício, disse Saga, limpando suas luvas douradas. Carneiros úteis merecem um cercado dourado. Aldebaran cuspiu um dente quebrado aos pés do tirano. Maldito! A palavra, herdada de um pai que já não lembrava o rosto, soou mais suja que o sangue no chão. Nos meses seguintes, ele se tornou um fantasma do santuário. Protegia os portões com ferocidade animal, esperando que algum pretendente digno o matasse. Nenhum conseguiu. Sua armadura acumulava arranhões que nunca curavam, emitindo um rangido metálico a cada movimento. Às noites, desenterrava a foice enferrujada e pressionava a lâmina contra a palma, revivendo a dor daquele primeiro corte. Quando Seiya, cavaleiro de bronze de Pégasus, finalmente o derrotou anos depois, Aldebaran sorriu pela primeira vez desde a infância. Enquanto seu cosmo se dissipava, viu o rosto da camponesa executada. Seus olhos verdes eram idênticos aos da verdadeira Atena, cujo exílio ele sempre soubera, mas nunca confessara. Morreu abraçando o segredo, seu sangue desenhando no chão a constelação que tanto honrara. Na manhã seguinte, os noviços encontraram um chifre de ouro quebrado sobre o altar. Ninguém soube dizer de onde viera, mas dizem que sempre que um cavaleiro mente sob juramento, o metal esquenta até deixar marcas de queimadura na pele. Corta para o deus do tempo Cronos, sentado no seu palácio celestial no cosmos, observando um orbe da realidade. Empunhando a seus ponteiros do tempo, diz: esta realidade não pode mais existir. Destruindo esta realidade. Se você chegou até aqui, nossa gratidão. Nos ajude curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Comente o que você achou. No canal tem um e-mail para enviar a sua história para publicarmos. Até a próxima. Você já sentiu o cosmo?